Boa noite. Boa noite especial para todas as mamães, parabéns. Aproveitando o momento, eu vou querer falar essa noite sobre a importância do homem. Está lá no livro de Nova Brécia. Ai. Não sou louco, né? Vou apanhar. Gente, é muito legal porque quando nós falamos... O Gui se antecipou aí. Tem que tomar os dois agora. Não, esse é o Gui. O Gui trouxe. Estão achando que eu estou desidratado. Ótimo, gente. Quando a gente fala sempre ou de homem ou de mulher, a gente corre o risco, né? E até a brincadeira, né? De a gente falar sobre o feminismo ou, né, o machismo. Obrigado, Mauro. Sim. E é interessante que a palavra de Deus não cabe dentro da palavra de Deus nem machismo nem feminismo. Olha que interessante. O que a palavra de Deus diz é que é uma complementariedade, onde ambos se completam. E quando nós entendemos esses papéis, né? Quando o homem entende o seu papel como marido, como líder do lar, né? Como servo. E da mesma forma, a mulher, a gente entende que um completa o outro. Isso é muito legal. Porque às vezes, dependendo da nossa visão de mundo, às vezes a gente pode pensar que a Bíblia é machista ou que a Bíblia é feminista. Isso não é verdade, né? Na verdade, há um respeito e um amor mútuo, tanto da mulher para com o homem, como o homem para a mulher, né? Então, isso é muito, muito legal. Mas eu não vou falar sobre isso, eu vou falar sobre mulher mesmo, né? Mulheres, exemplo de amor e disposição. Você pode abrir lá em Lucas, capítulo 8. A gente só vai do versículo 1 ao 3. Depois do estudo nós vamos ter mais uma surpresinha aí para as mães, tá? Então, por favor, todos aguardem. Lucas 8, do 1 ao 3, Evangelho segundo Lucas, são aqueles versículos que eles passam despercebidos, né? Porque normalmente, quando nós vamos ler aqui Lucas, nós olhamos para a parábola do semeador. Todo mundo encontrou Lucas aí? 8, do 1 ao 3. Todo mundo ok aí com a sua Bíblia aberta? A palavra de Deus diz assim: Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoado, proclamando as do reino de Deus. Os 12 estavam, e também algumas que haviam sido de espíritos malignos, de doenças. Maria, chamada, de quem havia saído 7 demônios, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. E com seus bens. Isso aí. E muitas outras, aqui foi citado apenas o nome de algumas mulheres. Vamos orar? Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, por estarmos reunidos como família espiritual, Deus. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui. Como foi falado no louvor, não existe coincidência. Se nós estamos aqui, é pelo teu querer, Pai, por um propósito maior. Senhor Jesus, eu acho que a gente não consegue entender a dimensão do impacto que tem, espiritualmente falando, nós estarmos juntos aqui, Pai, para te adorar, para louvar o teu nome, para sermos impactados pelas canções, pelos testemunhos, Pai.
louvando a Ti pela Tua palavra, Senhor Deus. Que maravilha, Pai, é poder estar junto com essa família espiritual, nesse dia de comemoração, Dia das Mães. Muito, muito obrigado, Senhor Jesus. Obrigado porque cada um que está aqui hoje foi alcançado por Ti, pelo Teu amor, pela Tua graça salvadora, e hoje estamos partilhando, Senhor Deus, dessa comunhão, Pai, que ela é nutrida pelo Teu Santo Espírito, pelo Espírito Santo. Continua nos guiando e que nesse momento, Pai, de exposição da Tua palavra, de estudo, que nós possamos ser transformados, quebrantados, e como foi dito anteriormente, que nós possamos também, Pai, entregar tudo a Ti, Senhor Deus. Nos revela-se algo no nosso coração que ainda não Te pertence, Pai. Te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Então eu quero ver, a partir deste texto, 3 pontos, e olhar para essas mulheres que estavam acompanhando o ministério de Jesus. Muitas mulheres acompanhavam o ministério de Jesus e acompanhavam próximo. Estavam próximos de Jesus. E o primeiro ponto... Alguém consegue passar lá? Aqui está funcionando, ó. Aí, ó. Primeiro ponto. Vamos ler junto? Primeiro ponto, mulheres. Olha só, mulheres curadas e transformadas por Jesus. Quem foi curado por Jesus? Levanta a mão aí. Hã? Se você ficou com dúvida, tá? Todos nós fomos curados por Jesus. Se você tem a certeza da salvação, você foi curado por Jesus, né? E a gente sempre pensa, eu sempre digo isso, quando nós falamos de cura, nós olhamos para quê? Para alguma cura física. E ela é importante, em muitos casos Jesus realmente cura, em outros não, e às vezes nós não temos a resposta disso, mas a maior cura, o maior milagre é o quê? A salvação, né? A cura espiritual. Nós somos libertos da prisão, do pecado, da morte espiritual. E essas mulheres foram curadas, né? Assim como todos nós fomos. Então, essas mulheres, elas não eram apenas simpatizantes. Tem muita gente que é simpatizante de Jesus, né? Gosta, Jesus é legal. Mas essas mulheres não eram apenas isso. Elas experimentaram essa cura. Elas experimentaram a graça restauradora de Jesus. Sempre havia uma multidão, quando nós lemos os evangelhos, não é assim? Que andava com Jesus. Porém, essas mulheres, elas não iam conforme Jesus fazia milagres. Você vê um número maior de pessoas seguindo a Jesus quando Jesus atende os pedidos daquelas pessoas. Elas estavam recebendo algo. E não é assim? Trazendo para a nossa realidade, quando tudo está ocorrendo bem, quando tudo está dando certo, quando Jesus está abençoando, a gente está próximo de Jesus. Começa a ter algumas adversidades e que a gente se afasta. E assim, essas mulheres, elas permaneciam na presença de Jesus. Maria Madalena foi liberta de 7 demônios. Joana era esposa de um oficial de alto escalão, lá de Herodes. Olha só. Susana, e como a palavra diz, e muitas outras também, foram profundamente impactadas por Jesus. Né? Você pode afirmar que foi impactado por Jesus? Né? E aí que está, muitas dessas mulheres, eu gosto muito disso, né, nos testemunhos, a gente vinha aqui contar uma história. Nossa, Jesus me libertou, houve uma cura, houve uma libertação, né? E às vezes a gente não tem um testemunho assim tão, né? Nossa! E a gente se esquece desse ponto, que todos nós, que temos a certeza da salvação, fomos impactados. Esse é o nosso testemunho, essas são as boas novas. Jesus veio até nós e nos deu a salvação, e essa é a certeza que nós temos. E esse é o entendimento que essas mulheres tinham, né? O que unia essas mulheres? O que unia? Elas seguiam a Jesus,
Porque elas entenderam isso. Elas foram alcançadas, restauradas e decidiram então que elas não poderiam continuar da mesma forma. Elas não. Você entende? Essas mulheres que andavam próximas de Jesus, elas receberam sim algumas cura física, mas todas elas a espiritual. E elas não podiam continuar da mesma forma. Elas não podiam, elas foram tão impactadas, e isso deveria acontecer com todos nós, de tal forma que a vida delas não poderia continuar da mesma forma. Era um coração transformado. Quem experimenta essa graça de Jesus, né, não consegue viver como antes. Não consegue. Né? Você entende que nós também não temos como viver como antes, né? Às vezes Satanás, o mundo, quer reforçar que nós não somos dignos do amor de Cristo, quer reforçar que a gente continua sendo aquele mesmo pecador, né? Que nós não merecemos. E a gente tem que se lembrar que nós fomos alcançados pela graça e misericórdia de Deus, transformados, e assim tomar posse disso para viver uma nova vida. Ser liberto da escravidão do pecado. A gente precisa entender isso e essas mulheres entenderam, né? A partir daí, a vida delas muda completamente. Segundo ponto. Vamos ler juntos? Mulheres seguiram e serviram com fidelidade. Não foi só naquele momento que elas viram a Jesus, né? Não foi só naquele momento que elas experimentaram. Elas seguiam a Jesus independente da situação. E um ponto aqui muito interessante, mesmo sem visibilidade, elas eram fiéis a Deus. Pensa comigo, status, aparência, né? A gente, sabe, o nosso coração às vezes gosta, né? De um holofote, de umas palmas, de um elogio. Né? Isso aquece o nosso coração, por mais às vezes que seja só o ego ali na frente. Mas essas mulheres, elas não estavam preocupadas se elas seriam apóstolas, se elas seriam profetisas, se elas seriam pastoras, se elas iam ter algum cargo de liderança. Isso para elas não importava. Elas não estavam aí querendo algum cargo, querendo visibilidade. E você pode dizer, não, mas esse negócio de aparências, Diogo, é mais da nossa época. Lembra que Jesus critica muito os fariseus. Porque eles viviam de aparência, roupa bonita, trança bonita. Jesus faz aquela comparação, né? Vocês são que nem um sepulcro, né? Bonitão por fora, tá lá bonitinho, com flor bem arrumado, mas por dentro, podre, né? Essa é a comparação de Jesus. E é interessante que essas mulheres em nenhum momento vão reivindicar algum status. Quem que estava junto com as mulheres no texto que a gente leu? Lá no começo fala. Quem? Os 12 estavam com ele. Havia os apóstolos, imagine, mas aquelas mulheres, independente do nome, do status, elas entenderam o propósito, que era ser fiel. Mesmo se o mundo não reconhecesse, em nenhum momento elas exigiram isso, né? Em nenhum momento. Olha o coração dessas mulheres. Né? Às vezes eu fico muito... Às vezes não, eu sempre fico impressionado. Né? Quando a gente vem aqui na Aliança, você encontra, né, um café organizado, essa mesa, né, deliciosa, aquele espelho, todas as coisinhas organizadas. A maioria das vezes a gente nem sabe. Quem que organizou isso? Quem que preparou essas coisas? Quem que cuidou com tanto carinho ao longo da semana? São pessoas que entenderam que elas não precisam, né,
de um holofote, elas não precisam, porque o que mais importa é que o nome de Cristo, as boas novas, sejam espalhadas e sejam vistas por meio daquela mesa do café, por meio das coisas que aqui são feitas. Estão entendendo? Como muitas vezes, na vida, a gente se envolve, mas gostaria dos aplausos humanos, não é? Gostaria do reconhecimento, não é? Eu vi um vídeo que eu achei muito engraçado, né? E dizia assim, né? Esses vídeos da internet. Tinha a frase em cima do vídeo assim: não espere reconhecimento de ninguém, né? Quando você faz alguma coisa boa. Aí o cara vai lá soltar, tinha um touro preso lá no chifre, ele solta, toma-lhe uma chifrada, né? Cai no meio da água. Eu digo, também não precisava ser tanto assim, né? Mas a gente tende a querer fazer coisas esperando o reconhecimento. Quando nós olhamos ao longo do Evangelho para a vida dessas mulheres, elas eram fiéis, independente da situação, independente do reconhecimento. Se alguém dizia, olha, você tem um determinado título, né? Uma coisa que impressiona mais ainda é o coração dessas mulheres. Olha o final do verso 3 aí comigo. Vamos ler todo o 3, né? Aí a gente se acha mais fácil. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres... O que elas ajudavam? Sustentar quem? Sabe quem? Jesus. Interessante. E claro, todo o ministério, quem falou os apóstolos, está certo. Isso me impressiona de tal forma, porque essas mulheres, elas têm a vida transformada, né? E elas podiam dizer, não, Jesus, beleza, eu tenho a salvação, agora eu vou continuar aqui cuidando da minha vida, da minha família, dos meus negócios. Não, elas entendem o ministério de Jesus, passam a caminhar, a andar, estarem próximas de Jesus, servindo a Jesus, né, com o seu tempo, estando lá presente nos momentos bons, onde que havia multiplicação de pães, de peixe, nos momentos ruins, onde Jesus tomava ali umas pedradas e tinha que todo mundo sair correndo, elas continuavam ali, fiéis. Como se não bastassem, elas pegam recursos delas, financeiros, para ajudar. Eu digo, Jesus amado. Não é impressionante? Isso é muito impressionante. Porque nós podemos argumentar de várias... Não, eu já participo, já faço isso, né? E a gente vai negociando no nosso coração. E aí a gente pode até se perguntar, tá, mas peraí. Jesus podia multiplicar pão? Sim. Podia multiplicar o peixe? Sim. Podia multiplicar dinheiro? Mas por que não fez? Né? Porque aqui, gente, há um relacionamento muito profundo. Mas muito profundo mesmo. Porque você não consegue se entregar de tal forma se o teu coração não está naquele negócio. Você pode ter certeza absoluta. Você não consegue se envolver dessa forma que essas mulheres se envolveram com alguém vindo te convencer, né? Ou alguém vindo te contar uma história bonita. Elas foram impactadas, tiveram a vida transformada. Deus deu um novo propósito, elas entenderam esse propósito e elas se envolvem integralmente. Integralmente. Sabe? Não é aquela coisinha, um pé dentro, um pé fora. Não é aquela coisa do coração dividido. Há uma entrega nessas mulheres. Terceiro ponto. E o último. Elas se envolvem até o fim. Vamos ler? Mulheres fiéis até a cruz e além. Então, isso que é um ensino de fidelidade para todos nós. Para todos nós, gente. Inclusive quando os homens fugiram. Brincadeira, né, tchê? Né? A fidelidade das mulheres no ministério de Jesus é evidência
de um contraste aqui com os homens. Os apóstolos, aqueles que estavam do lado de Jesus, os bambambam, né? E aquelas mulheres que andavam ali fiéis em todos os momentos, que não eram vistas assim pela sociedade, que não havia um título, no momento mais difícil, onde os apóstolos disseram, deu ruim, fugiram. Quem que permaneceu aí? Elas. Mateus 25. Ficou pequenininho? Vamos ler junto aí se dá. Então, mais adiante, em Mateus 27, nós vamos ler muitas para servir. Entre elas, que fantástico! As mulheres são mais corajosas do que os homens. Estão entendendo? Elas permaneceram, né? Elas se mantiveram firmes. E não é assim, mulheres. Foi lido Provérbios 31, né? A mulher sabe edificar o lar. Quando o negócio está pegando fogo, ela segura as pontas, ela sustenta, né? Ela está aí cuidando da família, zelando. Mulheres fortes, né? Que não fogem. Lucas 23, 55 e 56. As mulheres, vamos ler junto? Isso aqui é fantástico, gente. Porque como se não bastasse, o que estava acontecendo nesse ponto da crucificação e da morte de Jesus? Elas estavam aí observando tudo o que estava acontecendo. Elas viram Jesus sendo crucificado, elas viram Jesus sendo tirado do madeiro, elas viram Jesus de Arimateia, isso? José, né? É José, que foi lá, pediu lá para o cônsul, não sei quem, eu quero enterrar o corpo, mas tudo isso aconteceu, elas viram e ficaram ali analisando. E aqui tem um passo a passo que eu quero compartilhar com vocês, que eu acho que é muito legal, para a gente entender o coração e a fidelidade dessas mulheres. Quando Jesus foi preso, o que aconteceu com os apóstolos? Fugiram, certo? Quando ele morreu, depois eles foram se reunir lá para ficar se lamentando. O que a gente vai fazer, né? Aí eles estavam lá, chama a mãe. Estavam lá chorando, desesperado, e essas mulheres estavam lá. Mas é muito legal a gente prestar atenção nesse fato, porque o primeiro ponto, Jesus morre por volta das 15 horas da sexta-feira, ok? Lembra? Sexta-feira Santa, certo? Só que o sábado, para o judeu, ele começa no pôr do sol. Vai aí, bota para umas 6 horas mais ou menos. Já começa o sábado. E no sábado não pode se fazer mais nada. Então, mais ou menos esse horário. Segundo ponto, né? José de Arimateia pede o corpo a Pilatos para sepultar. Só que eles têm pouco tempo. Porque eles não podem fazer nenhum trabalho no sábado. Bota aí 3 horas para resolver todo, né, o sepultamento de Jesus. Ok? As mulheres seguem a José. Observam cuidadosamente aonde o corpo de Jesus foi colocado no túmulo. Né? E aqui é interessante, gente, porque elas estão observando esse negócio, tá? E elas estão dizendo que não está sendo bem feito. Isso é bíblico, gente. Vocês acham que é só em casa? É, meu amigo. Se está na palavra de Deus, né? Elas olharam e disseram, esse negócio não está muito legal. O que elas vão fazer? Né? Como já estava anoitecendo, sábado judaico, elas voltaram para casa, mas elas estavam ali, observando. Opa. Elas vão fazer o quê? Preparar especiarias e perfume para embalsamar
né, o corpo depois do sábado. Olha que legal esse passo a passo. Elas estavam com Jesus desde o início do ministério. Quando Jesus atraía uma multidão e multiplicava as coisas. Mas elas ainda estavam ali quando Jesus era apedrejado. Elas se manteram firmes, né? Elas estavam aí, mesmo quando a sociedade olhava para os apóstolos, via o título, né? E elas se mantiveram lá, ao lado de Jesus, porque a missão delas era proclamar o evangelho. E elas ainda sustentavam financeiramente. Essas mulheres são uma entrega total. Quando a casa cai, Jesus é preso, os apóstolos fogem, amedrontados, elas se mantiveram aí. Não só aí, como percorreram, né, todo o momento aí da crucificação, quando o corpo de Jesus, elas estavam lá preocupadas, observando, analisando, elas olharam e disseram, esse negócio não está legal. Olha, não honraram o corpo de Jesus. Não fizeram a coisa. Elas respeitam, são fiéis a Deus, respeitaram o sábado, apesar do coração partido, mas já separaram especiarias, perfumes, panos, porque elas viam voltar lá, voltaram no domingo, após o sábado acabar, para quê? Né? Para embalsamar o corpo. Vamos ler junto, tá? Eu falei que eu ia 20 minutos, tá? 25 já. Vamos lá, vai dar bom. Vamos lá, Lucas 24. Eu quero ler essa passagem com vocês porque ela é muito legal, tá? E aí a gente vai para a conclusão. O que acontece? Elas ficaram fiéis no sábado, certo? Estavam lá, firmes. E elas estavam só esperando a hora certa para ir até o túmulo de Jesus e honrar o corpo de Jesus, né? Lucas 24, todo mundo encontrou? Vamos ler aí, eu vou lendo, tá? No primeiro dia da semana, da manhã bem cedo, levaram ao sepulcro que haviam encontraram o quê? Ah, que coisa fantástica, imagina só, né? Mas quando entraram, não encontraram, ficaram sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas brilhantes, como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas, gente. Foram as primeiras. Elas amedrontadas, né? As mulheres baixaram o rosto no chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre aquele? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no... Então lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, encontraram essas coisas. Opa! Um tinha traído, né, gente? Ó, um pior ainda aqui. Só me faltava Judas, tá lá, ele dava uma camaçada de pau nele. Voltando no 9 aí. Quando voltaram do sepulcro, contaram todas essas coisas aos... As que contaram essas coisas, os apóstolos foram... Ah, que coisa maravilhosa. Vocês estão entendendo, gente? Essas mulheres foram as primeiras a presenciar a ressurreição de Cristo. Não só a presenciar, elas não viram o corpo, como o anjo anunciou para elas. Isso é muito significativo. É muito importante. Foi para essas mulheres que os anjos falaram: ele ressuscitou. Vão contar aos outros que eles estão lá chorando, estão perdidinhos. Vão vocês falar para eles, né, que Jesus ressuscitou. Elas foram as primeiras a levar as boas novas. Gente,
concluindo aqui, o mundo precisa de mulheres assim, né? Que permaneçam firmes, mesmo quando tudo parece perdido. Mesmo quando tudo parece perdido. Né? Que sejam mulheres, que sejam as primeiras a proclamar as boas novas do Evangelho. Quero concluir com 3 pontos aqui. Se você não é mulher, você pode pensar isso também, tá? Disposição. Elas andavam com Jesus, ajudavam, serviam, mas com entrega total. Havia uma entrega completa. E nós, muitas vezes, entregamos parte da nossa vida para Cristo. Jesus nos pede uma entrega completa. E nós estamos falando, desde o louvor, você mais do que ninguém sabe, você tem uma entrega completa? Você realmente pode afirmar que entregou tudo? Ou está aguardando alguma coisa? Vocês entendem? Essas mulheres se entregaram completamente. Fidelidade, elas permaneceram até o fim, mesmo quando tudo parecia que havia acabado. Elas se mantiveram fiéis. A gente, infelizmente, é especialista em virar as costas para Jesus quando algo está dando errado. Aos nossos olhos. Quando algo não está bem, né? Ou quando surgem demandas da vida. Essas mulheres, elas foram até o fim. 3º ponto, amor incondicional. Elas não seguiram Jesus por interesse. Elas comeram daquele pão e daquele peixe que foi multiplicado. Mas também, elas estavam lá nos momentos de dores, aos pés de Cristo, na crucificação. Elas estavam vendo quando os soldados maltrataram Cristo. Elas estavam lá nos piores momentos. Né? Mulheres, vocês têm um dom, né? Que é de transformar a vida das novas gerações. Vocês estão entendendo? De impactar. Minha mãe não foi perfeita, longe disso, né? Longe disso. Mas, seguido eu pegava ela orando. Até esses tempos atrás, estava na casa da minha mãe conversando e ela falando, né? Eu digo, pensei assim, a véia enlouqueceu, né? Tá falando sozinha. E eu tinha perguntado 2, 3 vezes para ela uma coisa, ela não me respondia. Ela caminhando assim pela casa. Eu digo, tá, mãe? Eu tô orando. Estão entendendo? Quando a gente olha e vê mulheres fiéis a Deus, na abertura foi falado de Provérbios 31, né? E eu separei um versículo também de Provérbios 31. Vamos ler junto lá em rosa. A mulher que teme ao Senhor será elogiada. Parabéns para todas as mulheres, para todas as mães, e que vocês possam guardar isso no coração. Muitas mulheres ao longo da história impactaram o mundo, impactaram gerações, impactaram seus lares, porque foram mulheres que temeram ao Senhor, mulheres fiéis. Muitas vezes o marido não está aí, não incentiva, não apoia, mas elas são fiéis. Muitas vezes o mundo não reconhece, mas elas não estão preocupadas com o elogio, o reconhecimento do mundo. Elas são fiéis, porque elas entenderam quem chamou elas. Foi Jesus. Independente do tempo, bom ou ruim, sol ou chuva, com milagre, sem milagre, elas são fiéis a Deus. Que nós aqui, na nossa família espiritual, possamos ter muitas mulheres assim, que entenderam o seu chamado, entenderam o seu propósito. Fecha seus olhos, baixa tua cabeça. Eu quero orar.
Que o exemplo dessas mulheres nos desafie a uma vida de amor, entrega e fidelidade a Jesus. O mundo tenta oferecer distrações, vaidades, independência vazia, mas a Bíblia exalta a mulher que vive para o Senhor, né? Que usa seu tempo, seu coração para o reino. Que Deus levante mais mulheres como Maria Madalena, Joana, Susana e tantas outras mulheres transformadas, que servem, que permanecem, que anunciam. O mundo precisa delas. Senhor Jesus, toca os nossos corações por meio desse testemunho dessas mulheres. Nós te pedimos, Pai, que nós aqui, todos, homens e mulheres, possamos ser transformados, Pai, que nós possamos experimentar o que essas mulheres experimentaram, Pai. Uma entrega total nos momentos mais difíceis, nos piores momentos. Elas continuavam sendo fiéis, Deus. Mulheres de exemplo, Pai. Que a gente possa realmente, Senhor, ver na nossa comunidade florescer essas mulheres fiéis a Ti, Senhor Deus. Muito obrigado por esse momento, Pai. Em nome de Jesus, amém.